Opa, e aí, tudo bom? O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. Eu sempre falo isso nos começos dos vídeos, de quase todos os vídeos, vamos dizer assim, né? Mas hoje realmente o nosso vídeo vai ser um pouco diferente. Eu irei abordar um tema diferente, um modelo diferente, e eu espero muito que vocês gostem. O vídeo de hoje vamos falar do mistério do jogo Sede Satan. Existem jogos que nos divertem, outros que nos desafiam, mas poucos conseguem fazer algo mais. Alguns jogos entram em nossa mente, nos inquietam e nos fazem questionar a linha entre o real e o perturbador. Hoje vamos falar sobre um jogo que é no mínimo enigmático. Sede Satan. Um jogo que surgiu na obscura parte da internet, carregado de mistérios e, é claro, de terror. Se você acha que já viu de tudo quando o assunto é jogos assustadores, prepare-se para descobrir o que torna a Sede Satan tão assustador. O surgimento de Sede Satan. A história de Sede Satan começou em 2015, quando o canal Obscure Horror Corner, especializado em jogos de terror obscuros, postou uma gameplay de um jogo estranho encontrado na Deep Web. O título? Sede Satan. Um jogo que, segundo o próprio criador do canal, foi baixado em um link misterioso, mas o que ele não sabia era que esse jogo seria o começo de um fenômeno viral. O mais estranho, o jogo não tinha créditos, não há informação sobre quem criou, e em vez de oferecer diversão, ele passa uma sensação de desconforto e desorientação, com uma atmosfera sinistra e um gráfico simples, mas perturbador. Bom, eu abri o jogo aqui pra ver como é que é. Eu fui atrás, baixei um fórum brasileiro mesmo, não tinha nada de demais aí. Abri o jogo e logo de cara me deparo com essa tela. Uma tela de carregamento super tranquila, nada demais, com os botãozinhos na lateral de play, setting, essas coisas. Nada além do normal. Apresentava uma tela de loader muito simples, algo bem perturbador assim. Eu, como quem tava ali jogando, senti meio perturbador aquela tela de loading. Tipo, era algo meio muito clean e muito sinistro, sabe? Eu não sei representar aqui direito a minha sensação. Tá. Aí eu fui lá e dei play no jogo. A experiência do jogo. Bom, agora vamos explorar o que realmente faz Sede Satan ser tão perturbador. O jogo é composto por corredores intermináveis, cenários desolados, onde nada parece fazer sentido. Os gráficos são simples, quase rudimentares, mas há algo que é inquietante nisso. Eles transmitem uma sensação de vazio. É como se você estivesse preso em um lugar sem saída, caminhando sem um propósito, vamos dizer assim. Mas o que realmente deixa o jogo perturbador é a sua trilha sonora. Em vez de uma música agradável, somos bombardeados de sons de gritos abafados, murmúrios distorcidos e ruídos de estatísticas. A música é apenas uma parte do pesadelo. O que realmente assusta são as imagens. Você vai ver algumas figuras sombrias, rostos distorcidos,
e em alguns casos até pessoas reais que você nunca esperaria encontrar em um jogo. Em alguns momentos ali quando você joga, até mesmo no início ali, já começando, aparece tipo essas fotos, foto de um cara com um chifre meio nada a ver, sem nexo algum, mas tá. Jamie é o nome do dono do canal, e ele tomou todas as precauções para ver se não era apenas um vírus, o que não seria surpresa alguma, já que a Deep Web é cheia disso, né? Mas não foi detectado nada, e quando abriu o jogo, descobriu que realmente se tratava de um jogo sem ter nada dentro, sem um vírus, né? Porém, o jogo é uma verdadeira bizarrice. A primeira imagem que aparece é essa aqui. Naturalmente, como acontece com qualquer imagem que se coloca na internet, o povo já começou a pesquisar o fundamento, a correlação dessa imagem, e assim informaram que este homem é Franz Joseph, o nono príncipe de Tran, um nazista que lutou nas duas guerras mundiais. Ele afirmou que os chifres foram meramente um efeito do acaso, e não era o objetivo. O lugar era uma cabana de caça que ficava na República Tcheca. Ela era usada por Arquiduque Franz Ferdinand, que foi nada menos do que o governante do Império Austro-Húngaro, que seu assassinato deu início à Primeira Guerra Mundial. Ou seja, a morte do cara foi uma desgraça para o mundo inteiro. Outra foto que aparece é essa aqui. Essa foto é de 1980 e a mulher é a ex-primeira-ministra da Inglaterra, Margaret Thatcher, e ao lado dela está Jimmy Savile, que foi um DJ e apresentador de TV britânico. Na mão, ele está segurando um cheque de doação para a NSPCC, National Society for the Prevention of Cruelty to Children. Acho que é isso, tá? Uma associação dedicada a prevenir crueldades contra crianças. Mas o curioso é que depois foi descoberto que ele abusou de aproximadamente 300 adolescentes. E após uma investigação, quando ele já tinha morrido, descobriram que ele tinha acesso gratuito ao necrotério de 29 hospitais. E entre os 36 e 82 anos, ele entrava com cadáveres de pessoas entre 5 e 75 anos. Também, como vocês devem saber, o presidente John Kennedy, aquele que fizeram um jogo sobre o assassinato que deixaram os americanos revoltados, foi morto com um tiro na cabeça. E uma das fotos que também aparece é a dele pouco antes de ser morto, assim como a famosa cabra sabática desenhada por Eliphas Levi como uma representação de Baphomet. Um determinado ponto do jogo começa a aparecer crianças todas parecendo tristes e tão deformadas quanto o resto do jogo, porém não são o mesmo modelo. São crianças variadas que surgem do nada pelo cenário, no início quietas, mas então começam os gritos de desespero muito altos que fazem o jogador correr. Flashes com mensagens usando a fonte Windings, que deforma alguns caracteres, são bem comuns e aparecem bem rapidamente. Isso faz com que naturalmente o usuário não consiga entender o que está escrito. Porém, um usuário do Reddit postou o vídeo e pegou algumas mensagens para decodificar. E elas ficam exatamente assim. A primeira mensagem: I can track you. Eu posso rastrear você. A segunda seria good luck, que na tradução ficaria boa sorte. A terceira seria
You're alone. Buried. Seria você está sozinho, enterrado. A quarta frase seria kill, kill and kill again. Mate, mate e mate novamente. A quinta mensagem, you are on my list. Significa você está na minha lista. A sexta mensagem, 5 vítimas. A sétima mensagem, salve 666. E a última mensagem, pessoas tristes morrem. Que na decodificação fica sad people die. Alguns acreditam que essas mensagens são de alguém realmente rastreando a pessoa através do jogo. Outras creem que é apenas palavras que o criador quis colocar por sentir. Como disse, o jogo pode ser um tipo de arte bizarra, sendo assim é possível que, assim como todas as coisas aleatórias, essas frases também sejam fragmentos de pensamentos. Chega um ponto em que a voz do psicopata Charles Manson pode ser ouvida em um trecho de uma entrevista que foi dada em 1980 para o canal NBC. Tell me in a sentence who you are. Nobody. I'm nobody. I'm a tramp, a bum, a hobo. Será coincidência ser a mesma época da foto da NSPCC? E tendo destaque para se eu começasse a matar as pessoas, não restaria nenhum de vocês. A seguinte imagem também aparece na tela. As palavras suffering doesn't e end aparecem separadas, que colocadas juntas fica sofrimento não termina. Como pode ver na imagem, isso aparece com o corredor à mostra, o que dá a sensação de que o sofrimento é o próprio corredor, e não existe uma saída depois dessa. Começa a aparecer outras de maneira semelhante, como "para de fazer isso", igual na imagem que vocês estão vendo. Algo curioso dessa parte é que acontece em um corredor e assim que Jamie anda um pouco mais, você vê que ele é um corredor sem fim, com alguns outros que ele já tinha entrado anteriormente, mas nele tinha apenas coisas como imagens da estátua de justiça e sussurros de uma voz que acho que não era inglês, talvez um alemão, algo assim. Mas o grande diferencial desse corredor é que ele não apenas era um sem saída como os outros, mas também tinha uma voz de uma criança, e quando você chegava ao seu fundo via a seguinte figura de costas, se mexendo levemente de um lado para o outro. Não parece uma criança, mas sim um adulto dessa vez. A mensagem diabólica escondida na música Stairway to Heaven é uma das coisas que tem feito as pessoas mais acharem que existe alguma ligação entre o jogo. Isso porque vários trechos escondidos da música lembram um bocado de coisas apresentadas no jogo, especificamente. There was little to shed where he made us suffer, said Satan. Ou em português, há um pequeno depósito onde ele nos faz sofrer. Triste Satanás. No caso, essa parte em especial ganha destaque pelo triste Satã, que apresenta na letra, algo um tanto incomum e uma baita coincidência. Deve ser usado tanto na música quanto no jogo. Sendo assim, o mais provável é que o nome desse jogo tenha surgido daí. Mas várias outras partes das mensagens
parecem ter ligações que é mostrado. Uma outra foto que aparece é de um oriental. Quando fui pesquisar, descobri que se chamava Tsutomu Miyazaki. E foi um japonês conhecido como assassino otaku, que tinha deformidades nas mãos e ele era viciado em mangás e matou crianças entre 4 e 7 anos. Estuprou seus cadáveres, bebeu sangue e comeu a mão das vítimas. Outra foto que aparece é a do jogador Andrés Escobar. Ele era colombiano e participou da Copa do Mundo de 1994 na partida contra os Estados Unidos. Ele marcou um gol contra e fez com que os Estados Unidos ganhasse a partida. Ao voltar para o seu país, ele foi morto com 12 tiros por um guarda-costa. Muito passou a se falar sobre a morte. Existe a especulação de que foi sob encomenda, né? Alguém pagou pra matar ele, assim dizendo. Porém, há toda uma teoria de conspiração em que envolve algo mais. Inclusive, o próprio gol contra se diz que foi proposital. Várias coisas do tipo. Também aparece Roman Polanski. Em um momento, esse é um diretor polonês que em 1977 foi condenado pela justiça dos Estados Unidos por manter relações sexuais com um adolescente de 13 anos. Ele se considerou culpado, mas ficou preso apenas 47 dias e saiu pagando uma fiança. Um tipo de culto também aparece em uma foto, na misteriosa Stonehenge, aqueles conjuntos de pedras localizado na Inglaterra e que tem uma baita de um significado místico, relacionado ao universo e etc, né? É muito comum ligar elas aos druidas e coisas desse estilo, sendo visto como um grande lugar que pode alinhar com certos elementos do universo. No entanto, no final, acontece que Jamie está andando em um corredor e uma criança vem correndo em sua direção. Não dá para entender exatamente o que acontece, mas não parece ser um ataque, mas sim uma cuspida. A criança fez um movimento com que a cabeça e a tela fica toda melada, mas pode ser sim sangue, já que a criança o persegue e novamente aparecem as marcas na tela, então faz tudo ficar preto e aparece em um lugar sem saída e uma voz como se fosse tipo de uma mantra fica se repetindo. Bom, a teoria mais constante é que o jogo está tunado de mensagens subliminares e com muita coisa sendo colocada na mente da pessoa que joga. É como se fosse o tenebroso vídeo de Satan's Spins em uma forma de jogo, algo semelhante ao efeito do lendário Polybius causava. Ou seja, uma lavagem cerebral com objetos variados dependendo de quem joga. Naturalmente se diz que há uma mensagem também no todo com uma ligação entre pessoas que aparecem no vídeo, né? As teorias e controvérsias. Agora vamos falar das teorias que surgiram sobre o verdadeiro propósito de Side Satan. A primeira teoria é que o jogo foi criado como um experimento psicológico. E a ideia é que, ao misturar imagens perturbadoras, som desconcertantes e uma falta de objetivo claro, o criador que queria estudar como o medo e a ansiedade afetam a mente humana. Afinal, essa sensação de desorientação é real. Quando você joga, parece que você está sendo manipulado e forçado a experimentar esse desconforto. Outra teoria muito comentada é a conexão com a Deep Web. Como o jogo surgiu em um link da Deep Web, muitos acreditam que ele tenha um conteúdo relacionado a atividades ilegais. No entanto, até hoje, não há provas concretas de que o jogo tenha qualquer relação com crimes reais, mas essa conexão sombria adiciona uma camada de mistério e desconfiança. E por fim, existe a teoria de que Side Satan pode ser apenas uma farsa elaborada. O jogo poderia ter sido feito com uma peça de arte digital,
para chocar as pessoas, testando os limites de que a internet está disposta a consumir, ou talvez tenha sido uma forma de marketing virtual projetada para gerar discussão e atrair atenção para algo maior. Não sabemos ao certo, mas essa é a dúvida que torna o jogo tão fascinante. O legado de Sede Satan. O impacto de Sede Satan na cultura é algo que a internet não pode ser subestimado. Mesmo que o jogo tenha desaparecido, ele deixou um legado, ele inspirou outros jogadores a buscarem explorar os limites do medo psicológico e o desconforto mental. Jogos como Layers of Fear, Silent Hill pegam um pouco dessa experiência sombria e levam para as indústrias mainstream, né? No fim, Sede Satan continua sendo um mistério. Talvez o jogo tenha sido criado para chocar, ou talvez seja apenas uma arte digital que mexe com nossos medos mais profundos. Mas o que importa é que o efeito que ele teve, ele nos lembra que na internet nem tudo pode ser explicado. E que o medo, muitas vezes, é mais psicológico do que físico. E você? O que acha de Sede Satan? É arte? É um experimento psicológico ou algo mais sinistro? Eu quero que você deixe sua opinião aqui nos comentários e lembre-se de que todos os mistérios precisam ser desvendados. Se existe algo aqui que eu esqueci de falar, algo que você queira agregar ao vídeo, deixa aqui nos comentários, eu vou ler todos os comentários, vou estar aceitando todos os comentários, deixe sua opinião, fala o que você achou do vídeo, beleza? Muito obrigado, até a próxima.